Meu nome é Dani Gianello, sou terapeuta vibracional e eu te ajudo a você se conectar com o seu propósito. Aqui no Energia Zon nós estamos tendo o dia do Ho'oponopono. Então, toda terça-feira a gente faz o dia do Ho'oponopono aqui no Energia Zon para a gente fazer aquela limpeza geral de crenças. E hoje eu vou estar falando com a Luciana, que ela continua sendo a minha assistida, mas ela já está comigo há 2 meses no tratamento. E ela se identificou demais com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma das primeiras ferramentas que eu ensino lá no Energia Zon. Por quê? Porque a gente precisa limpar as nossas crenças, abrir o espaço para poder reprogramar. Imagina eu aqui nesse espaço, morando aqui há 45 anos e só colocando entulho, colocando crenças. Chega uma hora que a gente precisa limpar, a gente precisa abrir espaço para isso. Então, o Ho'oponopono é a ferramenta perfeita para você ir fazendo essa limpeza, abrindo esse espaço para depois reprogramar com novas crenças. Você tira aquelas crenças que não te servem mais, que não te ajudam em nada e vai reprogramar com novas crenças, que aí já é uma outra ferramenta, já é um outro assunto. Então eu vou chamar aqui a Luciana para a gente conversar, saber como que foi esse processo com ela, como que ela utiliza o Ho'oponopono no dia. Tô chamando aqui. Ver como é que funciona. Então, gente, ela se descobriu com o Ho'oponopono e simplesmente assim uma mudança de vida incrível. Lu, cadê você? Eu tô te convidando, aceita aí. Esperando a Luciana entrar, pessoal. Ela disse que tá me chamando, mas aqui pra mim não aparece nada. Só se ela tá me chamando e não viu que eu comecei a live. Bom, a gente vai conversando aqui, enquanto isso, ela me chama novamente. Se você me chamou, então chama de novo. Eu acho que ela abriu outra live. Bom, então eu vou começar aqui harmonizando para essa live ser um sucesso.
colocando aqui a live, todos os participantes que desejam uma harmonização, começar um dia bem, tranquilo, harmonizado, na frequência vibracional do Ho'oponopono. Está divino? Quais os motivos, né? Os magnânicos motivos, registros de memória de presente, passado e futuro. Coloco aqui motivos e registros. Solicito ajuste. Amorizo, que já começou pela cura. Amorizo. Harmonia. Amorizo. Tá dando para ver um pedacinho, né? Saúde. Amorizo. Criatividade. Amorizo. Amor. Amorizo. Paz. Cura novamente. Amorizo. Clareza. Amorizo. Poder. Amorizo. Aqui para mim apareceu algumas mensagens de que a Luciana não está conseguindo acessar. Aí eu já não entendo. Entrar ao vivo. Ó, entrei aqui nela, coloquei entrar ao vivo. Vamos ver. Lúcia entrou. Ah, agora sim. O que aconteceu aqui, pelo amor de Eu acho que eu God? comecei uma live e você começou outra. Só pode. Não, mas não estava separado aqui a coisa, não estava legal. Ficou vindo assim mensagens. Lucy não pode entrar na live. Aí eu consegui entrar no seu nome e te adicionar. Que doideira, mas estamos aqui. Mas Nada nos deu certo depois que eu harmonizei. Eu fiz uma harmonização aqui, o negócio sério. sério. Ter Foi ou não foi, amigas, pessoal? ter amigas bruxas é bom por isso. Será que nós somos bruxas mesmo? Será que o Ho'oponopono é místico assim? Nós somos as bruxinhas do bem. Do bem. Eu acho que. Bom dia, pessoal. Cheguei Se atrasada, mas cheguei. apresenta. Menina, eu tive que correr lá nos meus stories e pedir e deixar o seu endereço lá. Joguei nos stories só e saí para as pessoas saberem como entrar aqui. É bom, porque quem não estiver te seguindo hoje vai ter que te seguir de qualquer jeito, né? Isso Vai entrar na mesmo. frequência do Ho'oponopono. Ai, não vai ter jeito. Ai, que E aí? legal. Eu fico tão feliz quando eu penso que você se encontrou no Ho'oponopono, que você mudou, é uma mudança de vida, um estilo de vida novo, digamos assim. Conta pra gente. Dani, eu fui sempre uma pessoa muito criativa. Todo dia era uma ideia nova. Num dia era capaz de ter 20 projetos. E as pessoas falavam assim para mim: não conta para os outros esse plano aí que você teve. Eu falei: gente, eu posso contar porque eu dou uma ideia para os outros e vem 20 ideias para mim. E aí eu achava que eu já tinha conhecimento de tudo, tudo que eu inventava na minha mente já existia. E aí, quando eu comecei a participar do tratamento com você, e você falou de propósito, eu falei, já estou no meu propósito, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. As infinitas possibilidades, elas também têm a ver com isso, né? Não é só possibilidades de coisas para acontecer, mas possibilidades de personagens que nós podemos ser ao longo da nossa existência. E aí você começou a fazer, e eu tô aqui, ó, eu aceito, eu te amo, agradeço, hein? Tô conversando com você, mas o Ho'oponopono não me larga. E aí eu comecei a fazer a harmonização com você e começou a vir primeiro a coisa do Ho'oponopono for Kids. Uhum. Eu falava, meu Deus, nós vamos esperar 45 anos, foi o tempo que eu demorei para entender que existe uma ferramenta terapêutica maravilhosa como o Ho'oponopono. Não! Eu estou instalando coisas no meu filho, no inconsciente do meu filho, que eu não tenho controle, que eu só estou repetindo por fidelidade aos meus ancestrais.
vamos cortar isso logo da criança. Por que que tem que esperar chegar no adulto para isso? Então, ele vai desenvolver suas capacidades muito mais. Então, vamos para o Google pesquisar. O Ho'oponopono for Kids. Aí aparece meditações Ho'oponopono para colocar para as crianças ouvir. Mas não uma metodologia, alguma coisa, né? Ensinando a esses pais. Porque o Ho'oponopono for Kids, na verdade, ele não é para crianças. Quando eu falei, olha, eu estou escrevendo um trabalho, o Ho'oponopono for Kids, as pessoas pensaram que seria para as crianças, mas não é para as crianças, é para os pais aplicarem para as crianças. Mas para eles aplicarem às crianças, eles precisam viver antes o Ho'oponopono, né? Porque você vive e você vai sentir tanta coisa boa acontecendo e chegando que é automático você querer transmitir para quem você mais ama. No caso, os nossos filhos. E aí eu passando situações com meu filho também, né? E aí, Dani, tudo que está vindo para mim de inspiração, de assunto, de novidade, é só o Ho'oponopono. Eu não consigo mais parar para assistir uma série. Eu quero ir para o YouTube assistir os vídeos me explicando sobre o Você Ho'oponopono. acredita, só te interrompendo um pouquinho, que quando eu assisto uma série, eu faço Ho'oponopono? Acontece uma cena assim, eu falo, meu Deus, Deus me livre, deixa eu limpar isso. Aí eu já começo a fazer Ho'oponopono. Eu falei, a louca do Ho'oponopono. Não é E possível. é engraçado, Dani, porque é um superpoder que É um nós super temos. poder. E eu fico, eu tô igual criança, né? Quando começa a ler, que pega as letrinhas e vai. Então, assim, o Ho Oponopono para mim, eu tô usando o tempo inteiro para tudo, porque a gente tem tanto limite que a gente Nossa, se imagina. É. Então, o que está acontecendo? O Ho Oponopono, ele está vindo para quebrar paradigmas em todos os níveis, em todas as áreas, para mim, financeira, né? É, eu vou contar um exemplo aqui de uma coisa que é uma bobeira, mas tem a ver, né, com isso. Eu sempre que ia no supermercado, queria comprar um Vanish. E o Vanish é um produto mais caro, é aquele né? tira-mancha, né? Exatamente. Eu queria que a minha roupa ficasse bem branquinha. E Aham. aí usava bicarbonato para fazer isso e tal. E quando eu olhava para o Vanish, eu não conseguia trazer o Vanish. Eu falava, com o dinheiro que eu compro um Vanish, eu compro um monte de outras coisas e tal. E eu nunca comprava. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Eu ia para o supermercado fazendo o Ho'oponopono. E cheguei lá e semana passada eu falei, pois a primeira coisa que eu vou botar no carrinho hoje vai ser o Vanish. Porque eu tenho dinheiro para o Vanish e para as outras coisas também. A Claro. minha limitante dizia que se eu levasse um, eu E teria que abrir mão do apontar. outro. E isso não Não. existe. Só que a gente não consegue tirar isso de dentro da nossa mente de forma consciente. É só o Ho Oponopono que consegue fazer isso. Eu costumo falar que sempre que a gente se pega com algum bloqueio, com uma dificuldade de seguir adiante, é porque tem alguma crença ali que você não está percebendo no seu inconsciente que está te impedindo de você dar esse passo, de você evoluir. Então você estava com essa crença lá inconsciente e de repente Uhum. você virou a chavinha. Você falou, por que que vai faltar? Se eu levar o Vênus, meu dinheiro vai acabar? Eu vou ficar sem nada? Olha o que estava por trás, a construção que estava por trás disso tudo. Então é muito E interessante. é aquele vídeo da pulga, né? Da pulguinha com a tampa no vidro, ela E só pula, você tira a tampa e ela estamos continua pulando sua todos frente. condicionados. Exatamente. E eu Exatamente. E é estou, muito porque eu comum. ainda tenho muitas crenças para limpar, Todo que eu vou dia observando. é infinito. É infinito, todos os dias. Por isso que eu trago uma proposta viver o Ho Oponopono. Não é praticar o Ho Não, Oponopono. O Ho Oponopono. Sabe por quê? É a mesma coisa que eu souber que água, por exemplo, né? Olha, eu posso beber água, que a água só vai me fazer bem. Ela vai me desintoxicar, ela vai hidratar, ela vai limpar, meu cabelo vai crescer, minha unha vai ficar melhor, minha pele. Por que eu não bebo mais água? É a mesma coisa
Ho'oponopono. Se eu sei que quanto mais eu fizer, mais próxima do Criador eu fico melhor, uma É, versão melhor, mais perto de mim, melhor para as pessoas que convivem comigo, melhor no meu trabalho, melhor na minha igreja, na minha crença, na minha fé, no que eu tiver, exato. sabe? Só melhora. Mas o que as pessoas sempre trazem para mim é: eu não tenho feito, eu preciso fazer mais. É, Ah, esqueço de fazer. Eu falei, mas você esquece de pensar? Porque assim, imagine que você é uma recepcionista e você está sentado no balcão lá no seu trabalho, o dia inteiro conversando com as pessoas. Enquanto você conversa com as pessoas, o fundo mental da sua mente está pensando no jantar que você tem que fazer, na compra que você tem que pagar, no boleto, nisso, no pai, na mãe, na sogra. O Ho Oponopono, ele te coloca no agora e você não vai ficar pensando nesse monte de coisa. Você vai viver esse monte de coisa quando for a oportunidade. Senão você, né, a gente está desperdiçando o agora, que é o presente que Deus nos deu, ofertando o tempo de agora, que é para as coisas do agora, para amanhã, para outras coisas. E depois eu não durmo bem, tenho problema de pressão, estou fica tomando não sei quantos ansioso. e ainda reclamo que não tenho tempo suficiente no final do dia Exatamente. para fazer as coisas todas. É claro, você tem uma lista de 10 coisas para hoje. Você junta essa lista de 10 para hoje, 10 de cada dia até o final da sua vida. É um peso, né? Mas essa É um... visão que você tem, que você falou aí, que você vê o seu pensamento, né? Você disse que tem um fundo na sua mente. Você deu o exemplo É, da recepcionista. isso. Você consegue ter essa percepção porque você faz meditações diariamente. Então, você tem a meditação, você não se identifica com a mente. Você é observadora dos seus pensamentos. Então, Mas enquanto eu vou te... as pessoas estão te trazendo aquelas crenças, porque é isso que vai acontecer. Todo mundo está trazendo crenças. Uhum. Você, como observadora, está colocando no seu fundo da sua mente o Ho'oponopono. Então, a pessoa está descarregando o caminhão de crenças dela e você não está absorvendo. Você está aproveitando. Aquilo é um presente. Em vez de você ficar chateada, não, aquilo não te afeta. Ela está trazendo aquilo é porque existe dentro de você em alguma proporção. Nem que E seja se... 0,003. Existe em você. Claro, Então, se ela trouxe aquilo, o fundo da sua mente, como você falou, está o Ho'oponopono trabalhando. E você está lá interagindo com a pessoa. Mas você não se identifica. Você aproveita, agradece ao universo e limpa. É sobre isso. E é o tempo todo. exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, você falou da meditação, mas sabe que eu fazia já meditação há tanto tempo, né? Tô nesse propósito da madrugada aí vai fazer um ano, mas só depois que eu comecei o tratamento com você que eu consegui entrar no ponto zero. Mas a minha meditação é diferente, né? É Não, energizada. não, eu expressei errado. Só depois que eu comecei a fazer o tratamento com você, que eu comecei a investir no Ho Oponopono, Uhum. que a minha então, me conduz direto para o ponto zero. Eu posso estar no meio do supermercado com o cara falando no megafone, se eu Uhum. fizer o ponto zero. Eu Então, mas tenho. aí tem esse ponto da metodologia que eu trago. Primeiro, você tem que meditar todos os dias. E isso é para a vida. É para adquirir esse hábito para a vida, para você perceber a todo momento que você não é a sua mente, que você está vendo Aham, pensamentos ali que você, ok, você está sob controle, digamos aham, assim. Fora as outras vantagens, né? E eu coloco o tratamento nas ondas eletromagnéticas dessa meditação. Então, assim, nada é por acaso. Tem claro. uma metodologia por trás disso. E a primeira ferramenta que eu ensino é exatamente o Ho'oponopono. Para quê? Para limpar tudo que a gente precisa limpar, abrir espaço, né? Porque quando é que a gente limpa uma crença? Primeiro, quando você traz ela à consciência. Você só vai Aham. conseguir ser consciente do seu dia se você fizer meditação. Trouxe a crença à consciência, aceitar. E o dia todo é sobre isso. É sobre trazer a consciência e aceitar. Trazer a consciência e aceitar. Eu acho que a plenitude que você vai alcançar é isso. No final do Aham.
Agora, outra coisa, Dani, que eu até estava pensando assim, eu falei, vou trazer isso no bate-papo com a Dani, que é muito importante. Eu tenho visto nas pesquisas que eu faço, nos vídeos, nos comentários das pessoas dizendo o seguinte: eu comecei a fazer o Ho Oponopono e tudo começou a dar errado para mim. Uma coisa que eu identifiquei, mas eu já, graças a Deus, estou num nível de consciência. Não é todo mundo que vem fazer tratamento com você que já faz meditação, que já está buscando. Cada um está num nível diferente, né? Então, o que acontece? Quando você começa a praticar o Ho Oponopono, no viver o Ho Oponopono, é a experiência que eu posso trazer, que é a minha. O que acontece? Você fugiu da minha mente completamente que eu estava falando. Eu ia chegar no ponto que acabam vindo mais problemas. Os problemas se apresentam... Obrigada, Dani. Os problemas se apresentam diante de nós para nos dar a oportunidade de estar diante deles, confrontarmos, aceitarmos, que foi isso que você falou aí agora. Consciência. Fazer o Ho Oponopono, limpar. O problema vai vir de novo? Ele vai se apresentar depois, mas não é mais problema. Porque você já vai olhar de outra maneira. Então, como problema, ele não vai se apresentar mais. Se apresenta como uma situação, né? Então, por isso que quando a gente começa a praticar o Ho Oponopono, começa a vir tanta coisa, parece que está vindo assim do além. Mas eu agora acho gostoso. Porque eu falo... Tenta, né? Você está observando. Mais uma coisa para eu eliminar. Passa a página para outra, que essa daí eu já superei, né? Então, a gente também tem a oportunidade de sair daquele estado de meninice, sabe? De, tá tudo dando errado para mim. Cara, vitimismo. Ho'oponopono e vitimismo não se batem. Se você está fazendo Ho'oponopono vitimista, você não está ainda no Ho'oponopono. Vivendo Ho'oponopono. Autorresponsabilidade vem com peso em cima de você. A cura é essa. É saber que é você que está criando a sua realidade a cada segundo. Exatamente. Então, criei errado, fiz algo errado, julguei, fiz uma maledicência, uma fofoquinha, Ho'oponopono. Quantas vezes eu não falei, fiz uma fofoca ou julguei na minha cabeça e já fiz o Ho'oponopono na sequência. Tipo, não, anula. Porque é sobre então, isso. Então, essa parte de fofoquinha ou comentar dos outros ou essa coisa, isso daí, minha filha, eu já lá na Ayahuasca já vomitei muitos baldes disso, então dessa fase aí eu já passei. Foram 40 sessões de Ayahuasca. Porque quando você desperta, parece que tá todo mundo ali vivendo. Por exemplo, Dia dos Namorados. Tá todo mundo ali consumindo. Então, isso ainda me agride de certa forma. As pessoas não acordarem. Então, é mais assim, até a fofoca muda um pouco. É uma observação mais... Gente, e aí? Vamos todo mundo acordar? Como é que você não consegue enxergar isso? É mais nesse sentido que eu tô. Mas o outro vai acordar quando eu acordar. Porque se eu vejo o outro dormindo, tá dentro de mim, né? Isso. Então, até isso, sabe, Dani? Até eu sou uma com o Criador de tudo que é. Quando eu estou em ponto zero ali, fazendo o meu Ho Oponopono, né? Então, quando eu sou uma com o Criador, acaba mudando algumas chavinhas, como por exemplo, o olhar para a religião. Isso tem mudado drasticamente dentro. Né? A gente é criado, outra crença, né, que é instalado na gente. A gente é criado achando que a gente precisa de um líder espiritual que vai nos levar até Deus. E quando você começa a repetir o Ho Oponopono e fazer o Ho Oponopono, e você vê que nesse estado você é uma com o Criador de tudo que é, você começa a olhar para tudo. O Dani, é tanta transformação e mexe tanto, tá mexendo tanto aqui, que a gente só sente vontade de ficar com a boquinha fechada.
É verdade. Porque a gente acha que sabe tanto, e aí você fala. E outra, o Ponopono tem me ensinado muito que a energia, você postou um vídeo esses dias falando que a moeda mais valiosa é a nossa energia, né? E é mesmo, Dani. Que vídeo valioso foi aquele que você postou. E realmente eu tenho tido muitos insights sobre o Ho Oponopono te ajudar a poupar a sua energia. Porque eu não preciso discutir com outro. Eu vou fazer o Ho Oponopono, que aí eu curo isso em mim. Exato. Eu tenho uma assistida, como você fala, né? Uma mentorada, uma pessoa que eu acompanho, que ela estava olhando com ranço, sabe, para a cara de uma pessoa que não conseguia conviver. E falei, olha, vamos fazer o Ho Oponopono. E ela começou a fazer o Ho Oponopono, ela falou, nossa, mas tá tão bom, tá tão leve. Ai, coisa boa. E é tudo sobre isso, É porque né? como a gente traz a responsabilidade com o Ho Oponopono, até quando a pessoa traz algo que te irrita, algo que você se sente mal na hora, você entende que ela está trazendo aquilo é para você limpar em você, é porque existe dentro de você. Ou não teria frequência, não teria ressonância, que não aconteceria, digamos assim. É, Então, quando alguém vem me falar, ai, Dani, eu tô chateada, meu marido fez isso, aquilo, eu falo, limpa em você. Se tá vindo para você, é porque isso que te incomoda nele é porque existe em você. A pessoa fica meio confusa na hora, mas precisa começar a fazer. Não tem como você querer entender tudo sobre o Ho'oponopono sem parar e começar a praticar. Enquanto você estava falando aí sobre a unicidade, eu olhei aqui a sua frequência vibracional. Você está vibrando em 700 Hz, que é a vibração da unicidade. Por isso que você está tendo essa visão do eu sou um com o todo, que é quando você entende que você é responsável por toda a realidade que você cria e que cada um que chega até você é você, digamos assim. Deus. Você trazendo algo que precisa ser limpo em você, ou seja, um presente. Então, até quando alguém vem te aborrecer, aquilo é um presente. É Se uma você conseguir oportunidade. ver sobre o olhar da gratidão, você muda o jogo. Então, é por isso que na metodologia do Energia Zone, você começa com a meditação. Aí você vem para o Ho'oponopono para limpar e abrir espaço. Depois você vem com as afirmações da presença Eu Sou, para você se reprogramar com a sua divindade. E por fim, vibrar na gratidão. Porque vibrar na gratidão é um treino. Quanto mais você treina, no início parece meio mecânico. Ah, eu agradeço isso, eu agradeço aquilo, eu sou grato por isso. Mas no final você faz. A pedrinha da gratidão. Tem Ai, desde 2016 essa pedrinha, anda comigo sempre. o Ho'oponopono já te ajuda um pouco nisso, porque você começa a perceber que é você que cria a sua realidade, que aquele outro trouxe aquilo. Talvez você não perceba na hora. Na hora você fique chateado, mas depois cai a sua ficha. Que ele trouxe aquilo porque existe em você. Não tem como você falar, ai, que pessoa inconveniente, que pessoa chata. Então você está falando de você. Porque são espelhos. É, é. Outra coisa, Dani, que esse tratamento todo, né? Porque no final, eu estou falando do Ho Oponopono, porque o Ho Oponopono é a minha missão. É a minha Uhum. missão. Eu vou levar o Ho Abriu o seu Oponopono, propósito. eu vou levar o Ho Oponopono para o mundo. Ah, mas você quer ganhar dinheiro como? Cara, eu quero levar o Ho Oponopono para o maior número de pessoas possível enquanto eu viver. E até depois que eu morrer, porque os meus vídeos, meu material vai ficar tudo salvo ali para sempre. É eternizar, né? Igual escrever um Bonito. livro. Mas eu quero o Ho Oponopono. Agora, como que vai voltar para mim? Quanto mais pessoas eu fizer prosperar, mais próspera eu vou ser. Quanto Porque você mais está com uma vibração muito alta, né? Você já passou da vibração do amor. Você está vibrando em 700 Hz. Você está pensando no todo. Então, quanto mais você transbordar e servir, mais você, sabe, entra nessa engrenagem da energia. E aí eu tô desenvolvendo o meu propósito pelo qual eu nasci.
E eu tenho essa sensação de que eu nasci para falar isso, para dizer isso. Agora você se conectou tão rápido, né? O tratamento, assim, geralmente a pessoa termina o tratamento e naturalmente ela se conecta. Às vezes ela não sabe o que é, por mais que esteja conectada. Você foi ao Então, eu já estou no caminho do despertar desde 2016. É por isso, é por isso. E a Eu já ayahuasca também. várias coisas. E quando você surgiu, e a Paula lá com Uhum. a constelação, Constelação. aquela história toda, eu tinha feito um clamor à espiritualidade uns dias antes, dizendo onde eu preciso acertar, que eu estou errando, me ajude, ajude. E ajuda bem. Então eu já tinha feito tudo, Dani, tudo. Só faltava essas maleditas crenças que me prendiam aí. Você tem uma noção? O preço da minha consulta subiu, os pacientes começaram a ligar, e as coisas começaram a acontecer, e no amor as coisas começaram a se movimentar. Olha. E na minha casa, Dani, eu não tenho mais processos. Por exemplo, se você falar assim, agora, a única coisa que eu tenho de tarefa de casa para fazer é que eu estou esperando complementar o nível de roupa para ligar a máquina. Mas está tudo em ordem, tudo organizado, tudo no lugar. Por quê? Porque o Ho Oponopono traz essa harmonia, as coisas vão acontecendo. E você faz menos esforço. Sobre poupar energia, aquilo que a gente falou lá atrás. Você não né? vê mais a vida como um esforço, você muda o foco. Você tira o foco do problema e coloca na solução. Por quê? Porque você é responsável, então é você que cria. Você vai poder culpar o outro? Não vai. Então muda Exatamente. tudo. No começo é um pouco difícil, quando a gente tem essa percepção. Mas depois é libertador. E aí o fluxo fica tão leve, Isso. você fala, ué, eu fiz aquilo, eu paguei contas que eu precisava pagar, e a coisa foi vindo assim, sabe? Eu estou criando agora uma conta grande que eu preciso pagar, e depois que eu fiz isso, eu vou começar a colocar a minha força mais na realização de novos sonhos e projetos e tal. Então, eu estou focando nisso agora. Mas as coisas se organizam. Inclusive, conta do seu podcast. Eu fiquei tão feliz quando eu ouvi você falando sobre. Eu acho que isso vai ajudar tantas pessoas a entender melhor o que é o Ho'oponopono. Sobre o Ho'oponopono. E tem essas coisinhas, esses detalhes. E eu saí procurando e não tem muito material, Dani. Não tem. Nós temos aí algumas pessoas. Não tem, não. Olha, nós temos algumas pessoas falando de Ho Oponopono, mas que falam para você fazer as 8 vezes no Japamala para ter dinheiro, só fala em dinheiro e pronto. E eu não quero trazer essa Gera proposta. uma frustração, né? Porque não é sobre isso exatamente. Não, dinheiro é uma consequência da abundância. Consequência. Se você viver Ho Oponopono, a prosperidade vai vir de qualquer maneira. Você pode correr dela e ela vai atrás de você. Não tem como. Mas eu não quero trazer isso como uma mensagem principal, porque o Ho Oponopono é sobre paz. É sobre um lugar de paz, entende? Então, ai, gente, eu tô apaixonada. E quando eu fico apaixonada por alguma coisa, eu quero falar daquilo. Eu tô assim também. Aliás, eu falo nisso. Hoje é o dia do Ho Oponopono lá no Energia Zone. Então, eu abro um espaço para as pessoas trazerem as crenças, elas anotam lá, porque a gente precisa ter a consciência da crença. Como é que a gente vai limpar algo que a gente não enxerga? Então, as pessoas trazem as crenças, às vezes eu ajudo para esmiuçar mais. Não, seja mais específico. Exatamente qual é a crença que está limitando. E aí eu coloco tudo aqui no psicogerador e potencializo a limpeza. Significa que não vai mais vir? Não. Porque o Ho Oponopono está sempre trazendo mais e mais e mais situações. São muitos anos de crenças. Significa que você entrou na limpeza, que você entrou no processo, no fluxo energético, como você disse, e que as coisas vão se organizar. Se você tiver com uma frequência elevada assim, acima de 400 Hz, você tiver
fazendo a sua mudança de vida, o que que seria? Coisa simples. Colocar uma meditação no seu dia, Uma atividade, começar a agradecer, vibrar na né? gratidão, todas as vezes que vierem os problemas, os julgamentos, faz o Ho'oponopono, sua vida começa a mudar. Porque você, Uhum. com a frequência vibracional alta, você começa a co-criar também coisas elevadas. E aí a limpeza vai te deixar cada vez mais vibrando alto. Porque você está Uhum. limpando tudo que não te serve e você vibra alto. E aí você atrai coisas boas. É É. uma matemática. Mas nós vamos precisar marcar outra live para a gente Vamos, falar sobre cocriação, vamos. porque eu vou trazer uma polêmica aí, porque eu não concordo mais com a cocriação. E logo eu, que fui uma pessoa que sempre levantou bandeira de Elaine Orives e cocriação, eu amo o Talvez trabalho dela. seja o termo que você está falando, porque eu chamo de cocriação tudo isso que está aqui ao meu redor. Tudo. Essa Mas live, um banho que eu vou não, tomar, não, entendeu? Por exemplo, eu vou tomar banho, é uma cocriação para mim. não, mas o termo cocriar Explicar um pouco. é você planejar alguma coisa junto com o criador. Você vai trabalhar junto com o criador na construção de alguma coisa. O Ho Oponopono traz para mim que quando eu estou em limite zero, eu sou uma com o criador e o criador sabe do que eu preciso. Ele vai me dar tudo o que for harmônico, perfeito, limpo, justo, tudo que flua da melhor forma. Então, para mim, parou de fazer sentido cocriar. Por quê? Porque Você você está deveria te dar, tem alguém que está te dando. Não, cocriar é limitar. Porque você cria baseado nos seus limites. E a divindade não tem limite. De repente, a sua cocriação é uma Ferrari. E a divindade tem para você um foguete. Mas a sua limitação, a sua consciência, aquilo que você conhece, só vai até a Ferrari. Eu fiz milhares de cadernos de cocriação na minha vida. Muitos. Na época que eu morava em Portugal, eu tinha um que eu escrevia todos os dias agradecendo por uma lanchonete que eu queria montar. Eu via a lanchonete. Eu Mas as nunca crenças montei. não deixaram você fazer, você cocriar. Gira. Não, o que acontece é que você cria uma expectativa em cima daquilo e a divindade não queria aquilo para mim. Nem tudo que nós queremos para nós é bom, perfeito e É por agradável. isso que é uma Está em si. frequência, né? É frequencial. Você vibra em 700 Hz, aí eu uso o termo cocriar nesse sentido. Você cocria uma realidade de 700 Hz. Não necessariamente a lanchonete está vibrando nessa frequência. Pode ser um restaurante, pode ser uma outra coisa. Eu acho que a divindade traz para nós, a partir do momento em que nós estamos em limite zero, constante, como é a propósito de viver o Ho Oponopono, você viver o Ho Oponopono, junto com o seu tratamento, por exemplo, de energias ON, eu não preciso cocriar nada, eu não preciso nem pensar em nada. Tudo vai vir na minha mão com facilidade, alegria e glória. Rápido, na sua mão. Você, com o seu trabalho e tudo que você desenvolve na nossa vida, que você traz para a gente com o seu trabalho sério, automaticamente a Então, divindade já vai vamos derramar. mudar essa palavrinha para materializar, em vez de co-criar. Materializar. Porque tudo que a gente quer já existe em outra dimensão, em outro plano. Só que a Sim, gente precisa colocar muita energia no vórtex para ele se materializar aqui. Eu sim. chamo isso de cocriação, mas pode ter outra palavra. Tal- Talvez materializar, trazer. Talvez, não, talvez nós estamos usando a palavra, mas olhando aspectos diferentes. Por quê? É, O que eu estou querendo trazer para você é o seguinte, que nós não precisamos cocriar. Nós só precisamos responder às situações que serão as mais perfeitas para nós, ensinando ou premiando a gente, de acordo com o que se apresenta, né? E vai
fluindo. E o fluxo é perfeito, é natural, porque a divindade sabe o que é melhor para você, o seu eu superior sabe o que é melhor para você, Verdade. você em outras dimensões, a Dani mais elevada de outras dimensões, já sabe o que é melhor. Por quê? Porque os nossos desejos, eles vão mudando. Quando eu olho para esse caderno da lanchonete, eu falo, Deus me livre se isso tivesse acontecido. Eu estava numa lanchonete no interior de Portugal, vendendo pastel, entendeu? E tinha um plano muito maior para você. Exatamente, Dani. E todos os dias as nossas crenças saem, nós elevamos um nível a mais. Então, o plano que a gente escrevia, o meu caderno que eu estou fazendo, que você sabe que eu já estou indo para o meu terceiro caderno, eu só escrevo eu aceito, eu te amo, eu agradeço e coloco os números Grabovoi. 5207418, 520, e escrevo, eu agradeço pela harmonia na minha vida, eu agradeço pela paz, eu agradeço pela saúde do meu filho, pela minha saúde, por todas as situações que se apresentam Entendi o que diante de mim. você falou. Eu também acho limitante você achar que sabe o que é que vai te dar harmonia ou felicidade. A gente não sabe. E aí a gente se decepciona, porque você achava que era lanchonete. Aí quando vem a lanchonete, não é a lanchonete. E aí? Exatamente, porque a gente é muito vulnerável e pequeninos, e a divindade sabe o que a gente precisa. É a divindade. A gente só precisa se preocupar em limpar constantemente as nossas crenças para que a gente possa ser o melhor que a gente é. Se a gente estiver constantemente limpando as nossas crenças, a divindade, a gente não precisa se preocupar com mais É nada. A divindade vai dizer, sendo, as coisas vão se abrindo, as peças vão se encaixando, é verdade. perfeito. E sem você fazer esforço. É E sem você colocar a importante. força naquilo. Leveza. Não fazer esforço é você acreditar que o universo tudo provê. É você Se soltar. você estiver fazendo a sua parte. Se Exato. você fazer a sua parte, que é a limpeza, o Dr. Riulin fala, a gente nasceu só com a missão de limpar e desfrutar. Fala Porque isso. se você estiver limpando, vai surgir a viagem que você quer, você vai viajar, vai trabalhar enquanto faz, as coisas vão se movendo, você chega em casa, a casa está limpa, organizada. Às vezes, você precisa de uma coisa. Alguém passa na rua, liga para você, fala: passei na rua, vi isso e lembrei de você. Era exatamente o que você precisava. Então, o fluxo, ele vai trabalhar a seu favor, impedindo que você desperdice a sua energia, né, que é o seu bem mais precioso, e a divindade que vai agir por nós. Aí a gente fica, Dani, eu nunca vivi tão leve. Às vezes vem até aquela culpa e eu começo a limpar, né? Tipo, por que que eu não tô sofrendo? É, Por que que minha vida limpa, não tá difícil? limpa mesmo, isso é crença. Tem que estar difícil, né? Senão tem uma coisa errada. Por que que eu não tô no tronco levando chibatada? Entende? É porque já foram tantas chibatadas Não, que aquilo se instala. porque coisas tão simples nos deixam felizes, né? Você já percebeu isso? Como o belo, o bom e o justo está em tudo. Nas pequenas coisas trazem uma plenitude, né? A plenitude é isso. É, eu tenho ensinado para o meu filho coisas que têm valor e que dinheiro no mundo nenhum pagam, né? Então aí eu falo com ele: o papai, dá para comprar outro papai? Não, mamãe. Eu falei: então é muito caro, né? É. A mamãe. E aí, né? E tem a ver com isso aí. As coisas mais valiosas não se pagam com dinheiro nenhum. Então, se você tem isso, você já é rico demais. Você tem paz, E saúde. aí, agradecendo isso, você vibra na prosperidade, na abundância, e o dinheiro é uma energia. É uma consequência. Se você está É, vivendo a sua abundância, vivendo a sua prosperidade e plenitude, o dinheiro vai vir, não tem como. é uma energia, né? É só isso. É só isso. Então, só precisa se preocupar em estar limpando. Se a gente limpa, a nossa antena vibracional, ela vai se ajustar para trazer para nós tudo que estiver na mais alta sintonia com a vibração que a gente está. Então, a gente não faz esforço, a gente só espera. Nos primeiros 45 dias do tratamento, eu entrei numa crise de tipo, eu sempre
fui muito ativa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, de repente, eu senti um chamado para silenciar. Você não vai fazer nada agora. Agora a faxina vai ser pesada aí dentro de você. E eu ficava me segurando, Ah, né? tá. Porque eu queria fazer as coisas, queria postar os vídeos, queria. Aí começa a vir as crenças. O que as pessoas vão achar que eu não estou E aparecendo, que eu não estou fazendo vídeo? Dane-se as pessoas. Você não tem nada a ver com ninguém, cuida de você, tratamento né? faz mesmo. Se você tiver com bem, digamos assim, com o seu processo bem avançado, estiver bem se aprofundando no seu autoconhecimento, vem com tudo. Pois é. E aí silencia, fechou. Você vai ficar calada. Você pode postar uma coisa ou outra, um vídeo, um negócio, mas não vai, porque você vai mudar tudo. Meu cabelo eu quero mudar, eu quero mostrar mais meu rosto, eu quero, né? Eu falo diferente, eu já gesticulo diferente, a entonação nos áudios, tudo mudou. Porque eu Tudo mudou. sempre estava presa em algum julgamento que o outro poderia ter sobre mim, ou eu mesma com os meus próprios julgamentos. Então, é isso. Dani, é tão bom, né? Ficar É muito conversando. bom. Podia, Eu estou muito feliz com o seu resultado, muito mesmo. nem sei que Eu você vejo tá, porque muita diferença. é, E fico feliz que você se lançou mesmo, aceitou e aproveitou esse tempo para se entregar, para se transformar. Você se é, conectou, se reconectou ao seu propósito, à sua missão, a sua missão de vida. E eu desejo que daqui para frente você consiga impactar muitas pessoas, ensinar muitas pessoas, muitas crianças, o Ho'oponopono. isso. Muitas famílias, né? Para as famílias Filhas, compartilharem. É. E eu estou lançando um evento. Eu queria até te convidar para vir para Oba, Vitória, para participar comigo do evento, que vai ser um dia Ho'oponopono presencial, que em julho. legal. Eu vou soltar hoje, já até falei um pouquinho lá no podcast. Se você pudesse vir para Vitória para a gente participar junto, ia ser Presencial, maravilhoso. né? Ah, quem sabe, né? Se o universo assim que Conspirar, né? conspirar para estarei aí. É. Então, vai ser um dia de imersão no mundo Ho'oponopono, bem gostoso, Vivendo. bem Havaí. Aloha. Ai, que legal. Aloha. Aloha. Vivendo Ho'oponopono. Aloha é um estilo de viver Ho'oponopono, né? Que te dá essa paz, essa harmonia e tal. Então, vai ser Aloha Vivendo Ho'oponopono, dia 15 de julho. E aí já está marcado, só dá para 20 pessoas, porque é um espaço muito gostoso, mas assim, vai ser pequenininho, só para a gente poder Nossa, introduzir essa coisa do Ho'oponopono na vida, para a pessoa entrar nesse evento de um dia e no final do dia ela já vai voltar para casa com outra vida, com outra perspectiva, com outro olhar sobre os problemas, sobre a família, sobre o que é bom e o que não é, né? Então, assim, um dia bem vai ser gostoso, com impactante. fruta, com lanche, com bem gostoso mesmo. E, e é isso. Se entrar na sua agenda aí, você já está convidadíssima Claro. E eu para quero vir. combinar também da gente ter outras conversas como essa, trazendo essa experiência, Toda semana. que ajuda muitas pessoas a saberem como elas vão fazer isso no dia a dia, né? Sim, Que o Ho'oponopono não é aquela contagem 108 vezes no Japamala, aquela coisa mecânica. Não. Que ele você utiliza a todo momento. Então, a gente vai conversar mais sobre isso, de preferência às terças-feiras, que é o nosso dia do Ho'oponopono. isso. Perfeito, pode ficar fechado E então, estão olha. todos convidados para o grande evento que vai ser com você, para fechar com chave de o Aloha. É, é. Agora, Dani, gratidão pela sua vida. Gente, agora eu vou ignorar a Dani aqui. Se você ainda não fez o tratamento com a Dani, nos 3 meses, lá na Energia Zone, vai e se permita isso, sabe? Porque é transformador, é maravilhoso. Você vai mudar a sua vida completamente. Aproveita que nós já estamos no meio de 2023 e dá aquele salto que você precisa. Às vezes é o que você está precisando para mudar a sua história. Então, fica aqui meu exemplo, meu depoimento, né? Eu e a Dani, a gente ainda vai fazer uma coisa juntas aí,
um Estamos trabalho. Estamos muito conectadas no nosso propósito. Agora o Ho Oponopono veio só para complementar, né? Claro. E é Ó, a Flávia falou, eu quero e preciso muito. Bora, Flávia. Segura vamos a mesmo. mão. A gente, quando sabe que uma coisa é boa, né, Luciana? A gente coloca ali a nossa cara a tapa, vamos embora, o negócio é poderoso. É E o mesmo. negócio Eu tô assim, agora uma boba, só fico rindo agora. Uma bobeira só. Então tá, amor. Beijo, fica bem. Beijo, boa semana para vocês. Fiquem bem também. Quem não me segue, vai lá me seguir, Isso. né? Dani, salva a live e Moção, manda para mim tá bom. também. Fica bem, boa Pessoal, semana. obrigada pela participação de todos. Tchau, aloha. Aloha. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço, hein, pessoal? Deixa grudar na mente. Beijo. E vai lá me seguir para ouvir mais de Ho Oponopono. Tchau. Beijo, tchau.